Olá, gente! Boa tarde, que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, permaneça em seu coração, em sua vida, na sua casa. Esse foi o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Glória a Deus. Hoje é dia 28, gente, isso mesmo, glória a Deus. Dia 28 de junho de 2022. Sejam bem-vindos, você está no nosso canal, que Deus continue abençoando sua vida, no nome santo de Jesus, amém? Glória a Deus, não esquece de compartilhar esse vídeo, não esquece de clicar aqui no sininho, né, para receber as notificações, tá? Escreve aí nos comentários também depois, é extremamente importante, tá bom? Para a propagação do Evangelho, para a propagação da palavra de Deus. Meus amados, gente do céu, eu ontem fiz, né, esse tempo que nós tivemos, nós falamos um pouco sobre a devoção de Maria, né? Então quebramos aí o estigma, né? Às vezes existe um estigma, né, gente, aí, sabe? Os chamados evangélicos, existe um certo preconceito, né, de falar sobre Maria, porque dentro do catolicismo, né, Maria é adorada, é venerada e tal, e por conta disso nós não falamos a realidade, né, de quem realmente era Maria. Então eu trouxe muitos assuntos importantes. Depois você vê aqui, tem a curiosidade de ir no meu canal e curtir esse vídeo, assistir esse vídeo, é bastante legal. Mas hoje eu quero falar de um outro personagem também que faz parte dessa história. Eu quero falar de um homem chamado José. É isso mesmo, gente, José de Maria. José de Maria, ou Maria de José. Glória a Deus, que maravilha, né? Que bênção. Glória a Deus. Mas vamos fazer a leitura? Eu quero fazer uma leitura com vocês que está escrito em Mateus, capítulo de número 1 e versículo de número 18, que diz assim: Foi assim o nascimento de Jesus. Falamos de Maria lá em Lucas e hoje estamos falando de José em Mateus. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Que coisa, hein, gente? Meu Deus, que desafio para este homem, né? Glória a Deus. Que homem, viu, gente? Meu Deus do céu. Como é que as pessoas dizem que a Bíblia tem um certo teor machista, né? Eu queria que essas pessoas escutassem essa palavra, assistissem esse vídeo. Por ser José seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa. Que coisa! Pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia falado pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e ele
lhe pôs o nome de Jesus. Que texto, hein, gente? Que texto maravilhoso. Que homem extraordinário é José. Deixa eu explicar algumas coisas para você, né? Em primeiro lugar, nós não sabemos muito, a história não sabe muito de José, né? Existem algumas especulações, é verdade que existem algumas especulações para este homem chamado José, que nós denominamos de São José, santo, um homem santo, gente, um homem santo, um homem que não é digno e não pode ser adorado, mas um homem que deve ser honrado. Hoje nós devemos, todos os cristãos, todos nós devemos honrar José, adorar não, adorar somente a Deus. Somente ao Senhor adorarás e somente a Ele prestarás culto. Então nós adoramos somente a Deus. Mas esses homens das Sagradas Escrituras, como Maria, como José, nós não adoramos, mas nós honramos. Colocamos eles na galeria dos heróis da fé. É verdade, gente. Bem, vamos lá? Então não sabemos muito assim a história. Existem muitas especulações na realidade sobre José, né, gente? Muitas especulações mesmo. Mas na realidade ninguém sabe assim, né, pormenores, sabe, da história. Só o que a palavra de Deus nos diz e algumas coisas que alguns historiadores, sabe, descobriram com o longo do tempo e que realmente é verídico, mas nem tudo. A maioria são especulações, né? Então o que que nós sabemos? Nós sabemos, aprendemos, né, que Maria ficou grávida. Maria tinha aproximadamente, gente, 12 anos de idade. Ela estava noiva, ela estava comprometida com José, porque na cultura judaica daquela ocasião, as pessoas se casavam muito novo, gente. Porque a expectativa de vida das pessoas era mínima. As pessoas não tinham muita expectativa de vida. Eu já expliquei isso no outro vídeo falando sobre a devoção de Maria. Elas não tinham muita expectativa de vida. Então, o que era que acontecia? Elas casavam muito cedo. E a menina tinha um trabalho extremamente importante dentro da casa, né? Ela tinha um trabalho dentro da cultura judaica daquela época, daquela ocasião, né? A mulher tinha um trabalho muito pesado mesmo, era um trabalho que exigia muito até de esforço físico, não somente cuidar dos filhos, mas tinha algumas tarefas domésticas que era muito pesado para a mulher. Então imagine uma menina dessa, aproximadamente 12 anos, 11 anos, né? Então vamos dar um exemplo ali, ficou noiva prometida, né? Porque era prometida, era um dote que era pago, né? Ela tinha sido prometida e de repente Maria aparece grávida. Maria aparece grávida. Agora imagine a dificuldade de José. Hein, gente? Será que se fosse você, homem, o que era que nós faríamos? Hein? O que era que nós faríamos? Mas sabe o que que aconteceu? Por isso que este homem, ele precisa estar na galeria dos heróis da fé. José é um homem fora do normal, José é um homem incomum. Gente, o texto diz claramente aqui, quando ele soube da gravidez de Maria, e ele sabia que ele não tinha relação com ela, ele não estava tendo relação com ela, até porque era um noivado, era um compromisso, né? Era um compromisso que se tinha, tá? Então, não podia de forma nenhuma ter relacionamento. E isso era imputado pecado gravíssimo, não somente para as pessoas, mas também para a família e para a sociedade. Isso era motivo de muito escândalo, gente, de muito escândalo. Você não tem ideia, é que quando você pensa, você olha as Sagradas Escrituras, você pensa que do texto é fácil de entender, Maria ficou grávida, aí depois veio o anjo, só que você precisa contextualizar isso. Você precisa entrar dentro da cultura, né, daquela ocasião para entender a gravidade do fato acontecido, né? E eu estava falando, imagine a população, imagine os vizinhos, imagine a região, né? Todo mundo olhando quando soube que Maria estava grávida, uma menina de 12 anos, grávida. E quando José soube disso, sabe o que que aconteceu?
José queria deixar discretamente Maria para não expô-la à condenação ou à condenação pública. E ele queria anular o casamento, né? Ele queria anular o processo de noivado, ele queria fazer anulação para não condenar Maria. Ele queria, gente, José tinha tanto amor por Maria que ele queria proteger, porque a função do homem é proteger. Gente do céu. Meus irmãos, quantos assassinatos, quantos feminicídios, quantos homens possessivos que acham que a mulher é propriedade deles, né? Quanto machismo nesses últimos dias, gente. Presta atenção, gente, eu sou muito polido em relação àquilo que eu falo e àquilo que eu penso, segundo as Sagradas Escrituras. Existe um exagero nesse feminismo, existe um exagero nesse feminismo. Sabe por quê? Porque esse exagero nesse feminismo, ele não é bíblico, né? Ele não é bíblico, ele não é salutar, ele não é saudável, tá? Porque Deus, quando fez o homem, lá no livro do Gênesis, Deus percebeu que o homem estava só e existia uma tristeza no coração do homem, porque Deus começou a perceber que todos os animais tinham seus pares e Adão não tinha o seu par, não tinha alguém para dialogar, alguém para conversar e alguém para brigar também, né? E aí, gente, o que que Deus fez? Percebeu que ele estava triste, né? Porque pense em algo sublime é a mulher, né? Eu tenho uma esposa, por graça e bondade de Deus, e tenho duas filhas. Que coisa sublime é a mulher, gente. Ao mesmo tempo que é complicada, né? Ao mesmo tempo que é complicada, é uma desatadora, sabe? Né? Feliz do homem que tem uma mulher perto dele. Feliz do homem que tem uma mulher para mandar nele. Ou não, para mandar não, para direcionar, para ajudá-lo dentro do propósito. Feliz o homem, né? É triste quando eu vejo as pessoas tentando morar sozinho. Eu não quero casamento, eu não quero homem, eu não quero mais homem na minha vida, eu não quero mais me casar. Que tristeza, gente. É porque essas pessoas tiveram uma amargura e uma decepção tão profunda em um relacionamento, tão profunda a ponto dela extinguir da vida dela um propósito de Deus. O casamento é um propósito de Deus, o casamento é um propósito de Deus. Aí sabe o que que aconteceu? Ele quis deixá-la secretamente. Aí, gente do céu, é tantas coisas que acontecem hoje, né? Homens tentando de certa forma tomar posse da mulher como objeto, a mulher uma boa parte nesse feminismo, né, exacerbado, exagerado, né, tem muitos exageros, gente. Então, quando eu olho a vida desse homem chamado José, ele prezou pela amada, ele prezou, gente, ele resolveu deixá-la secretamente, sabe por quê? Para não expor, ela em público, para não trazer Maria à exposição. Mas, irmãos amados, como Deus é bondoso e maravilhoso. Então, quando ele pensou de deixar, porque imagine o que José iria suportar de chacota. Imagine as acusações e os apedrejamentos que este homem, que este menino, na realidade, era um menino, gente. Esse menino iria sofrer. Imagine, está lá, né? A sua noiva, a sua pretendente se engraçou por outro, engravidou, porque quem iria acreditar? Qual era a pessoa ali que iria acreditar naquilo que Maria estava dizendo?
que ela estava grávida do Espírito Santo, que o anjo falou para ela que o que estava no ventre dela não foi gerado a partir do sêmen, do espermatozoide de José, mas foi gerado pelo próprio Deus através do Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre o ventre de Maria e gerou Jesus. Foi o Espírito Santo que trouxe Jesus e colocou no ventre de Maria e dali gerou o menino Deus, gerou o Deus encarnado, aleluia, glória a Deus. Que milagre glorioso, né, gente, né? Então, quantas acusações que aquele jovem ia sofrer, dizer, está ali, está vendo ali? E a família de Maria? José iria ser chamado de tudo, gente, de chifrudo, de corno, de tantas coisas, desculpa a expressão chula, mas eu quero deixar bem claro para vocês sabem, né? José iria, gente, ser escandalizado, José iria ser cancelado, José iria dentro do conceito machista, né? Alguém iria dizer, deixa ela mesmo, abandona ela mesmo, essa mulher lhe traiu, você teve relacionamento com ela? Não, eu não tive, então outra pessoa teve relacionamento. Você é uma sem vergonha, né? Ela não presta. Maria ia ser chamada, gente, de tudo quanto era tipo de nomes que você pode imaginar. E José também. Então, quando ele pensa discretamente em deixar Maria, o anjo aparece para ele, gente. Eu achei fantástico esse texto. Olha só o que Mateus relata. Depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Versículo 19. Por ser José, seu marido, um homem justo. Por ser seu marido, um homem justo. A palavra marido aqui, gente, do original, não é marido no sentido de estar junto, de conviver, tá? Aqui eles eram noivos, ela estava prometida, né? Mas o texto aqui, algumas traduções diz que é marido, né? Diz que José era um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública. Não queria expor Maria à desonra pública. Desonrar publicamente, porque se José, gente, dissesse para todo mundo que ele não era filho, que ele não era pai daquela criança, gente do céu, José iria ser apedrejado demais. Mas o anjo falou para ele, Deus chegou, sabe por quê? Porque Deus tem os seus propósitos, gente. Deus tem os seus propósitos. Deus tem os seus meios de trabalhar. Então o anjo do Senhor veio e falou para ele, disse assim, não faça tal coisa, porque o que está sendo gerada, ou o que está sendo gerado no ventre de Maria, sabe o que é? É do Espírito Santo de Deus. Aí o que ele faz? Ele volta rapidamente, meus amados. Ele volta e ele recebe Maria, e ele acolhe Maria, e ele cuida daquela criança com muito amor. O Deus encarnado, glória a Deus, o Deus homem, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. José, não como pai biológico de Jesus, né? Mas como pai que adotou ele, que pegou o Deus encarnado, o menino Jesus no braço, que amou Maria, mesmo sabendo que aquele filho que estava sendo gerado não era do seu próprio sêmen, não era da sua própria espécie, não era da sua, ainda que a linhagem de José era a mesma linhagem de Davi. E o texto diz bem claro que Jesus iria nascer da raiz de Jessé, da linhagem de Davi. Então José, né, olhando a história de José, a cronologia de José, né, olhando a vida e a história de José, a árvore genealógica de José estava lá
em Davi. Então, por isso que Jesus foi chamado de filho de Davi. Era uma promessa. Jesus iria nascer da semente da linhagem de Davi para restaurar o reino de Deus. Glória a Deus. Gente, que assunto tremendo, que assunto maravilhoso. Eu quero dizer, para a gente finalizar esse tempo, gente, como é bom ser fiel a Deus. José, mesmo em determinados momentos, até pensando deixar secretamente a vida de Maria, não expor, mas ele obedeceu a Deus. Depois a gente não vai, como eu estava falando no início, a gente não vai ouvir falar muito de José, mas a gente sabe que José de Maria foi um homem segundo o coração de Deus. Sabe para que eu oro? Eu oro para que Deus levante homens como José, que protejam a sua casa, que protejam os seus filhos, que protejam as suas esposas, que protejam aquilo que Deus revelou ao seu coração. Vamos orar? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cairmos em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Obrigado, Jesus. Gratidão, gratidão, gratidão. Obrigado porque nós deitamos, dormimos e acordamos porque o Senhor nos sustentou. Esse foi o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Muito obrigado. Obrigado pela minha família, pela minha esposa Nilza, pela minha filha Loruama, pela minha filha Ruth, pelo meu neto Bento, pelos meus irmãos que estão aqui conosco aqui nesta live de oração, pelos seus esposos, que nós homens possamos ser, Senhor eterno, os guardiões da nossa casa, os protetores da nossa casa, aqueles que honram, vão honrar a nossa família e vão honrar o propósito de Deus, aleluia, na vida da nossa família. Nós somos os sacerdotes da nossa casa. Que o Senhor levante homens como sacerdotes da sua casa para proteger a sua família. Minha irmã, que o seu esposo proteja seus filhos, que o seu esposo lhe proteja, que os homens que servem ao Senhor sejam guardiões e protetores de sua casa e protetores de sua família. Eu quero louvar o teu nome, interceder por todos os homens da nossa igreja, os homens desta nação. Senhor eterno, nós louvamos o teu nome, Pai, porque verdadeiramente nós queremos ser homens, Senhor eterno, como José foi, que protegeu sua família dos seus escândalos e não trouxe escândalo para a sua família. No nome de Jesus, Pai, eu te peço e eu te agradeço, no nome de Jesus, alcance os corações. Nós apresentamos cada vida, cada família aqui representada. Alcance as famílias, Pai, na autoridade do nome de Jesus, do nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, eu só quero te fazer um pedido. Senhor eterno, nesse tempo de petição, quero buscar o teu reino e a sua justiça, porque eu entendo que as demais coisas nos serão acrescentadas. No nome de Jesus. Um abraço a todos, que Deus continue abençoando sua vida, sua casa, lhe trazendo muita paz, uma excelente terça-feira, uma semana mega, super, blaster abençoada e, se Deus assim permitir, amanhã estaremos mais uma vez aqui ao meio-dia para a glória do nome de Jesus. Um beijo a todos e fiquem na paz de Cristo Jesus. Fiquem com Deus.